Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Aqui é o Michael Bastos e eu vou dar continuidade da nossa aula anterior. Na nossa aula anterior nós aprendemos como coletar dados e nessa aula eu vou explicar como organizar essa coleta de dados em tópicos e subtópicos. Você viu na última aula que nós chegamos ao ponto central, onde você define dentro as informações que você reuniu qual o assunto que você vai falar, qual o assunto que mais lhe chamou a atenção, qual o assunto que Deus falou ao seu coração e inspirou ao seu coração. E no meu caso, dentro desse estudo que eu estou elaborando, nós chegamos a 3 pontos, que é, ponto 1, Naamã, que é o personagem principal dessa história, foi o personagem que mais me chamou a atenção, não apenas por ser o personagem principal, mas pelas lições que podem ser extraídas através da vida dele. Teria outros personagens dentro dessa história que nós poderíamos extrair lições preciosas, mas eu pretendo ficar apenas com Naamã, para não gerar muito conteúdo e ter um conteúdo muito excessivo na pregação, na mensagem, e assim cansar os ouvintes e também cansar o pregador. Nós chegamos no ponto 2, que seria o grande problema de Naamã, que seria a lepra. E nós chegamos no ponto 3, que seria a solução para Naamã. Obedecer ao profeta, ou seja, mergulhar, não repara na letra, a letra é feia mesmo, 7 vezes no Jordão. Lembrando que o mistério de tudo isso não está em mergulhar 7 vezes no Jordão, conforme eu expliquei, mas sim obedecer a palavra do profeta. E aí, dentro desses 3 subtópicos, nós vamos ter que atentar para algo muito importante. O que seria esse algo muito importante? A aplicação. E o que seria essa aplicação? A aplicação à vida dos ouvintes. Pois se você elaborar um estudo, uma mensagem, e contar apenas a história, de nada vai adiantar. Uma pregação sem aplicação na vida pessoal, tanto do pregador quanto dos ouvintes, não é uma pregação. A pregação, ela necessita ter essa aplicação. Então, ao você subdividir os tópicos, você já precisa indicar qual que é a aplicação de cada um dos elementos do seu tópico. Então eu vou tentar explicar bem detalhadamente para que você venha, melhor dizendo, ter um ótimo entendimento daquilo que eu estou querendo dizer. Então nós temos aqui o primeiro tópico, Naamã. Quem que seria Naamã? Naamã, ele representa o homem pecador, o homem longe de Cristo, que não conhece Cristo, que não experimentou a graça de Cristo. Então nós vamos colocar ele aqui como o pecador, o homem sem Deus. O segundo tópico, o que vai representar? O problema, aquilo que mataria Naamã, porque a lepra mata, aquilo que destruiria Naamã, a lepra, vem a representar o pecado, que está ativo na vida de Naamã. E por último, nós temos a solução, que seria a mensagem do profeta ordenando que ele mergulhasse 7 vezes no Jordão para ser purificado. Então quem é o nosso Jordão nos dias de hoje? Jesus Cristo, a solução para o pecado, o único antídoto contra o pecado. Vou colocar aqui Jesus, que vem a representar o nosso Jordão espiritual. Então nós temos o pecador, o homem longe de Cristo, nós temos o pecado, o ativo que faz com que o pecador morra, faz com que o pecador venha a ser destruído, mas aí nós encontramos o antídoto, que é Jesus de Nazaré, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então não basta apenas contar a história, tem que se aplicar, dar um significado, extrair uma lição de cada um desses elementos e assim chegar em Cristo. Pois a mensagem do pregador, toda a mensagem do pregador, ela tem que ser cristocêntrica, ela tem que glorificar e exaltar a Cristo. Então nós temos esses 3 elementos e nós vamos estar subdividindo em subtópicos, a cada um desses elementos,
e dando aplicação a cada um desses elementos. Deixa eu pegar o apagador aqui. E agora nós vamos fazer essa subdivisão. Então, anota aí. Se você não anotou, eu vou estar colocando em doc, em PDF, logo abaixo desse vídeo. Você pode pegar essas anotações. Então, a primeira coisa, sempre quando você for subdividir um tópico, é já anotar a aplicação que você quer, né, identificar em cada um desses subtópicos. Então, vamos estar voltando aqui. Então, quais são as informações sobre Naamã que nós temos nessa passagem? Então vamos lá, vamos subdividir. Vou fazer um pezinho de galinha aqui. Ficou muito grande. Então vamos lá. Bom, o que a Bíblia diz no versículo de número 1? Que ele era um general. Então ele era um general. Segunda informação que nós temos sobre Naamã, que ele era um herói, pois através dele o Senhor dera livramento aos sírios do seu inimigo, que na verdade era a Síria. A Síria era um império, né, que queria dominar todo mundo, então ele era um herói. Aí cabe você também deduzir algumas coisas. É lógico que nem tudo está explícito na Bíblia. Ele era general, ele era herói. Ele era general, ele era herói. Então o que nós podemos entender? Que ele era uma pessoa influente, ele era uma pessoa rica. Depois você já viu algum general pobre? Já viu algum herói, uma pessoa aclamada pelo público, pelas multidões ser pobre? Então ele era uma pessoa bem sucedida, ele era rico. Então nós podemos ter essa dedução. Outra informação que nós temos na Bíblia em relação a Naamã, que ele era um varão valoroso. Depois nós podemos fazer uma exegese dessa palavra valoroso e tentar entender o real significado desta palavra, pois a Bíblia relata diversos homens na Bíblia que eram varões valorosos, como por exemplo Gideão, Jefté e outros. E nós temos uma quinta informação sobre Naamã, que ele era leproso. E eis aí o grande problema. Nós vemos que a Bíblia ainda diz, né, a Bíblia cita todas essas qualidades de Naamã, mas porém diz, porém era leproso. Ou seja, uma qualidade negativa que entrava em conflito com todas as outras, né, qualidades de Naamã. Então nós temos essas subdivisões e vamos organizar essas subdivisões para poder elaborar o nosso esboço. Então vou estar apagando aqui rapidamente, não se preocupe, né? Vou estar colocando no arquivo em doc. Então nós fizemos essa subdivisão. E agora nós vamos para o problema, a lepra. E aí, nesse problema aqui, cabe uma pesquisa, né? Porque a Bíblia não explica o que é a lepra, de onde surgiu a lepra. Então hoje tem o Google, né, vários sites aí sobre saúde, que você poderia pesquisar sobre a lepra e entender realmente o que é a lepra. Eu fiz uma breve pesquisa e eu entendi, principalmente eu estou colocando aqui, ó, abrindo para você aqui, uma página no Wikipedia que traz detalhes bem importantes sobre a história da lepra, o que é a lepra, e cabe você fazer uma pesquisa, ler esse texto para você ter um entendimento melhor. Então a lepra, ela era o que? Ela era um vírus. Uma infecção que entrava pela via respiratória. E dentro desse contexto, hoje a lepra, conhecida como hanseníase, hoje ela é curável, ela é tratável. Mas naquele tempo não era curável. Não existia ainda uma solução na medicina que viesse combater a lepra. Então, dentro desse contexto, ela era uma doença incurável, assim como é o pecado. Nós podemos entender também que a lepra ela era transmissível, ou seja, você poderia transmitir para outra pessoa. Por isso, deixa eu só virar de frente para não falar com você de costa. Por isso que em Levítico, quando vai falar em relação à lepra, fala que deveria colocar os leprosos para fora do arraial. Para quê? Para que não viesse contaminar todo o povo. Então a doença, olha para você ver, quando a gente começa a fazer um paralelo entre a lepra e o pecado, nós vamos ver que a lepra e o pecado têm as mesmas características.
Ou seja, o pecado é incurável. A Bíblia diz que o salário do pecado gera a morte, é a morte. Ou seja, e a lepra também gerava a morte. Então, está vendo esse raciocínio que eu estou tentando fazer com que você entenda? É você pegar as lições negativas que a lepra produz e fazer um paralelo ao pecado, mostrando para os seus ouvintes que o pecado destrói a vida do homem, que a salvação para o homem está em Cristo. Outra característica da lepra, ela causa insensibilidade. Nesse link, eu vou estar colocando para vocês o link do Wikipedia abaixo aqui, vocês vão perceber que ela causa insensibilidade. Insensibilidade. Ou seja, se você coloca algo quente sobre a pele da pessoa, a pessoa não sente. Se você coloca algo frio sobre a pele da pessoa, a pessoa não sente. E assim também é o pecador. O que Paulo diz, né, se eu não me engano, na sua segunda carta a Timóteo, né, que as pessoas estão com a consciência cauterizada, ou seja, elas não percebem nada, elas não entendem nada, estão completamente cegas. E assim faz o pecado na vida do homem. O homem produz uma insensibilidade em relação a Deus, em relação à graça de Deus. E tudo isso ocasionado pelo pecado, pelos prazeres desta terra, pelos prazeres deste mundo. Outra característica que nós poderíamos ainda colocar aqui em relação à lepra, que eu já citei. A lepra, ela gera a morte. Por quê? Porque ela vai se alastrando, se alastrando, se alastrando, até que chega um ponto que ela toma conta de todo o corpo do homem. O homem já perderia a sua vida pessoal, né? Teria que se afastar da sua família, dos seus amigos, ir viver em leprosários. Né? Tudo isso você pode ler no livro de Levítico, que vai falar um pouco sobre a lepra. Embora as leis de Israel não se aplicassem na Síria, não sei como eram tratados os leprosos na Síria, mas creio que era algo semelhante, porque nenhuma nação, né, ia querer um leproso, por mais influência que ele tivesse, vivendo ali no meio do seu povo e transmitindo lepra para outras pessoas. Então, a lepra, ela faz um paralelo ao pecado, e as mesmas características que a lepra tem, o pecado também tem. E aí nós chegamos ao terceiro ponto. Está vendo como a nossa subdivisão ela está fluindo? Deixa eu apagar aqui. E o segredo, o mistério foi mergulhar 7 vezes no Jordão por causa da obediência à palavra. Ou seja, aqui nós chegamos na solução. E o que nós poderíamos extrair dessa lição? Ele ainda diz, olha, não poderia eu mergulhar nos rios lá em Damasco, não poderia eu, as águas são mais puras, são mais limpas. Ou seja, a única solução para o homem está em Cristo. Não existe outra saída, não existe outra solução. Então, dentro da sua pregação, você poderia fazer essa comparação. O dinheiro não paga, a faculdade, a universidade não paga, nenhuma outra coisa no mundo é capaz de substituir a graça de Deus. Apenas no Jordão, apenas na obediência à palavra do profeta, é que ele encontraria a cura para a sua lepra. Então nós podemos fazer essa base, ou seja, para não ficar uma mensagem muito extensa, única saída, solução perfeita. Então nós entendemos e compreendemos que a solução está em mergulhar no Jordão. O homem pode ser influente, o homem pode ser rico, o homem pode ser quem quer que ele seja, mas ele tem que deixar o seu orgulho de lado e mergulhar no Jordão. Porque ele pode mergulhar nos rios de Damasco, os rios de Damasco podem ser puros, os rios de Damasco podem ser mais largos, mais bonitos, né? Pode ser que tenha relvas, animais em volta, mas a solução está em mergulhar no Jordão. A solução está em mergulhar em Jesus Cristo. Então, eu fiz essas 3 subdivisões, né? Eu vou estar colocando o artigo para você logo abaixo, e agora, no próximo vídeo, eu vou estar organizando essas subdivisões, né? Colocando a descrição de cada uma dessas subdivisões.
Aí eu não vou estar gravando conforme você está vendo aqui no quadro, né? Eu vou para a tela do computador e aí eu vou estar argumentando, colocando cada uma das argumentações de cada um desses subtópicos. Ou seja, introdução, vou mostrar para você como se fazer uma introdução, argumentação dentro desses 3 subtópicos e também a conclusão dessa mensagem. Bom, eu espero que eu tenha explicado de uma forma clara, de uma forma objetiva para você. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E qualquer crítica, tanto positiva quanto negativa, deixa logo abaixo do vídeo, para que a gente possa estar aprendendo juntos a pregar a palavra de Deus. Desde já agradeço pela sua atenção e espero encontrar você em um próximo vídeo, que é a conclusão desse nosso estudo.